bem-vindos à Escola de Tarô para o Autoconhecimento e a gente está chegando agora no finalzinho do terceiro septenário do Tarô, com altas revelações. Esse septenário, esse conjunto, o que é um septenário? É um conjunto de 7 cartas que estão localizadas na base do tabuleiro da jornada arquetípica do Tarô para o Autoconhecimento. E a gente está chegando no finalzinho, a gente está no arcano do julgamento. E eu confesso a vocês que esse arcano, acho que é o meu predileto do tarô, sabia? Eu adoro quando ele aparece na minha tirada, na minha leitura. Ele tem um ensinamento tão lindo, ele tem um ensinamento tão transcendente, sabe? Olha só, ele aparece como um grande soldado, né? Com um elmo alado. Elmo é o capacete alado, que significa que ele é da dimensão, né, do Olimpo. Ele não é um ser humano, ele é um deus ou um semideus, ele já está na dimensão transcendente. E aí, quando ele aparece, ele é a redenção dos mortos, né? Os mortos se levantam do túmulo pela ação, pelo aparecimento desse deus ou semideus. Olha que legal, gente. Quando esses mortos eles se levantam do túmulo, o túmulo representa a vida material. O túmulo representa todas essas relações horizontais que a gente tem, sabe? E esse ser, né, ele aparece inclusive entre duas colunas, né? A coluna clara, a coluna de luz e a coluna de sombra. A coluna de luz e a coluna de sombra, que estão presentes também na papisa. Coluna de luz e a coluna de sombra. E se você lembrar, né, o que a papisa representa, se você não lembrar, vai lá. Tem lá, o dia que a cartinha da papisa caiu do baralho, tem a capa. Vai na seção do IGTV, da série ETAC. Tá? Lá tem todas as leituras que eu já fiz dos arcanos até agora, os arcanos maiores do tarô até agora. E a papisa está lá. E a papisa representa a nossa carga genética, os registros acásticos, né, as histórias esquecidas de nossas vidas passadas, se você acredita em vidas passadas, os nossos antepassados, né? E esse anjo, esse guerreiro, né, que traz o caduceu com fogo, né, o elmo alado, que significa que ele vem de uma outra instância, da dimensão da nossa consciência, que transcende a mente racional, a razão, ele passa por esse portal, né? Então ele tem consciência dessas duas instâncias da dualidade humana, né, que nós somos luz e sombra. Ele tem consciência de que nós somos não só resultado, né, de uma existência linear, como resultado de uma bagagem espiritual, né? E por conta dessa consciência, ele redime a existência material. Então ele mostra o seguinte, olha só, por mais que você tenha tido uma história no seu passado, né? Por mais que você tenha heranças genéticas do seu passado, por mais que você tenha tido suas obrigações familiares, está na hora de você elevar a sua consciência para além daquelas condições materiais que te trouxeram até o seu aqui e agora e agir segundo a sua própria consciência. Então, o julgamento, e o mais engraçado é que o julgamento,
ele é exatamente a ausência de julgamento, né? É quando você já expandiu a sua consciência num grau que você não julga mais coisas certas ou coisas erradas. Você não entende mais a sua vida como deveres. Você não entende mais a sua vida como poderes, né? Você transcendeu a consciência do que você é nesta vida para efetivamente ser, sem mais nenhum tem que. Você não tem que nada. Você não tem que pagar débitos de vidas passadas. Você não tem que cumprir algumas heranças genéticas ou dos antepassados. Às vezes nem doenças genéticas que porventura tenham sido, os códigos tenham sido abertos para você experimentar nessa vida. Você não tem que. Você pode, inclusive, ser a estação final de uma série de mazelas hereditárias, né? Você não tem que ter uma resposta moral, religiosa, política, econômica. Você não tem que nada. Você não tem que nada. Você é. E se você... Aí você fala assim, Cláudia, mas eu não tenho que nada. Então, e se eu quiser sair matando? Eu não tenho que aturar, vamos supor assim, né? Eu não tenho que aturar tal pessoa e se eu quiser sair matando. Quando você chega neste nível de consciência, de tudo que você não tem que, você já está entendendo o quanto você é. E na dimensão do ser, nada é o oposto. Não existe, eu preciso eliminar coisas. Tudo faz parte, você já complexificou a sua vida de tal maneira, você já complexificou a compreensão da sua vida de tal maneira que tudo é uma grande experiência. Quando a sua experiência é feliz, ela é uma grande experiência que agrega valor a você. Quando a sua experiência não é tão feliz assim, quando é alguma coisa que você teve de passar por uma desilusão ou por um desapego, você entende aquilo como um aprendizado. Você percebe o quanto é aprendizado você às vezes não atingir alguma expectativa sua. Você aqui, você já tem consciência que a vida, que você é fruto da vida, né? E não você fazedor da sua vida, né? Aqui, por exemplo, em relação ao planeta, você já tem consciência de que nós somos filhos da inteligência da Terra. Nós não somos os seres inteligentes na Terra. Nós somos filhos da inteligência da Terra. Entende? Aqui você já tem o pensamento holístico. Aqui você já entendeu que nós somos parte de um todo que é muito maior do que a gente. Aqui a gente não quer mais controlar nada, não, porque a gente já sacou que controlar lá fora, na verdade, é se excluir. Essa foi bonita, hein? Essa é para escrever. Toda vez que você tenta de controlar alguma coisa fora de você, você está, na verdade, se excluindo de ser o resultado do conjunto, né? Se você é pertencente, a gente não quer tanto ter essa sensação de ser pertencente. Se você é pertencente, você pertence para o bem e para o mal. Você pertence para viver aquela situação, no que ela tem de bom e no que ela tem de aprendizado. Percebe? Então, o julgamento, ele fala disso, ele fala de um despertar da consciência. Ele fala que aqui você atingiu um olhar para a sua vida e para você 1/8 acima do que você tinha antes. Aqui você já tem uma outra perspectiva. Já saiu do rasante
da mente racional. Já consegue entender que não tem opostos nem adversários, né? Que somos todos frutos de uma mesma história. E o que a gente vai fazer com essa história cabe a cada um de nós. E aí, quando você volta para você, para o seu eu, né? Vamos lá, para o seu eu, para o seu ego, aqui você já tem a consciência de como elevar o seu ego para além das obrigações materiais, para além das demandas horizontais e atender ao eu superior. E vou trazer aqui uma frase do brother, do Big Brother, né? Do verdadeiro Big Brother, né? Do nosso irmãozão Jesus. Jesus vivia dizendo: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Aqui você conhece a vontade do Pai. E traduzindo a vontade do Pai é a voz da consciência. Sabe? É a voz da consciência. É a voz da autoridade da luz. Quando ele dizia, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai, ele dizia que ele fazia a vontade do Pai maior. Daquele do todo. Daquele que vê para além disso aqui que está acontecendo. Né? Porque o que estava acontecendo, Jesus só ia se dar mal, só se dá mal, mas era o que a consciência de Jesus dizia que ele deveria fazer para o propósito ao qual ele se comprometeu naquela existência, naquele momento. O propósito que ele se comprometeu, ele estava realizando, ele não traiu. Por mais que, né? Em relação à família dele, ele não obedeceu à mamãe, né? Ele não tinha mais aquele compromisso de filho para Maria, para com José. Ele tinha um compromisso com a consciência dele. É isso que fala aqui, sabe? Essa carta também representa as constelações, não as constelações, mas o trabalho de libertação e dos antepassados que as constelações familiares fazem. As constelações familiares, elas mostram a você o quanto você, nesse momento, tem a oportunidade de realizar a sua conexão com a sua consciência, né? A conexão com o exercício do seu propósito de vida nesse momento, independente de pai, mãe, e etc. Não significa que você tem que abandonar pai e mãe, mas significa que o seu propósito, fazer a vontade do Pai, fazer a brilhar a luz da sua consciência na sua vida, nas suas escolhas, é prioridade. É prioridade. Para além do cuidar do pai e mãe. Você cuida, mas a sua prioridade é o exercício do seu propósito de vida. Era isso que Jesus queria dizer quando ele dizia, eu faço a vontade do Pai. Não era José, o seu pai, ele não estava se referindo a José, o seu pai, né? Mesmo que seja adotivo, era o seu pai. E também não estava se referindo à sua mãe, de quem ele nasceu. Estava se referindo à sua consciência. Tá certo? Então, esta é a revelação do arcano maior do tarô, o julgamento, arcano 20. Muito poderoso em termos de mostrar para você na sua leitura aonde é que você já atingiu esse olhar da consciência. Ok? Então, gratidão, namastê e em Lakesh. Eu sou um outro você.